Glória a Deus, aleluia. Aleluia, que o Senhor seja louvado nessa manhã de sábado. Que Ele seja louvado esse dia que nós separamos para glorificar a Deus nesse momento de alegria, nesse momento de gratidão ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos o Senhor. Nós conduzimos as nossas vidas diante do teu altar, glorificando-te, exaltando-te todos os dias. E que o Senhor possa estar falando ao meu coração, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada pessoa que ouvirá no decorrer do dia, no decorrer da semana, a tua palavra desse devocional de hoje. Pai, eu te dou graças pela tua presença. Pai, eu te dou grandeza, eu te exalto, que tu és maravilhoso. Pai, eu te louvo, aleluia, pela minha casa, pela minha família, por tudo, Senhor, que tens feito, por tudo que tens feito, Senhor, por tudo que hás de fazer. Eu te dou graças ao Senhor. Eu coloco a minha família no teu altar. Eu apresento a minha família no teu altar, Senhor. E coloco diante do Senhor nessa manhã cada família, Senhor, eu coloco em tuas mãos. E que o Senhor possa fazer a tua graça, que o Senhor possa fazer o seu mover acontecer sobre a vida deles em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha encher, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha, Deus, fazer resplandecer a tua graça, o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Eu te dou graça, Senhor. Te dou graças por dia na tua presença, em nome de Jesus. Segue, Senhor, falando da tua palavra, daquilo que o Senhor quer que aprendamos nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Usa-me como instrumento em tuas mãos, Senhor. Aleluia. Bom dia, povo de Deus, bom dia. Bom dia a todos aqueles que têm no coração uma vontade de glorificar a Deus. Bom dia àqueles que levantam com o único propósito de adorar a Deus. Bom dia àquele pai, bom dia mãe, bom dia filho, bom dia filha. Bom dia seja derramado sobre a sua vida hoje, amém? Que todos os seus planos, projetos venham ser do coração do Pai. Que Ele venha estar te ensinando nessa manhã, né, a sua vontade. Que Ele venha estar ensinando nessa manhã o teu querer, a tua glória. Que Ele venha estar ensinando nessa manhã aquilo que você deseja de coração, amém? Seja forte, corajoso, diz o Senhor. Seja forte e corajoso, porque Ele é contigo, amém? Seja forte e corajoso. Que Deus possa estar manifestando do teu Espírito Santo sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Ele possa estar ministrando. Que Ele possa estar falando ao seu coração nessa manhã. Aleluia, aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Vamos ao nosso devocional. A palavra que vai trazer uma paz ou um ensinamento, né, ao nosso coração. Aleluia. A palavra de hoje está lá em Filipenses 3. Eu vou começar a ler a partir do versículo 10. O Senhor, em Filipenses 3, o Senhor usa Paulo para trazer uma exortação aos filipenses. E Paulo chega ali mais uma vez no capítulo 1 do versículo 3. No versículo 1 do capítulo 3 diz assim: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. O que Paulo quis dizer isso naquele momento? Ele estava trazendo aos filipenses uma palavra do Senhor para que eles tomassem cuidado com aquelas pessoas ali que praticavam mal, que estavam apenas querendo o mal deles, que viviam em situações que não eram agradáveis ao Senhor, que não era da vontade de Deus. E Paulo diz: ei, toma cuidado,
Toma cuidado com essas pessoas que não são, que não sofreram a circuncisão do Senhor. O que Paulo quis dizer a eles e o que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa manhã, tome cuidado. Tome cuidado com aqueles que não têm o Deus verdadeiro em seu coração. Tome cuidado com aqueles que às vezes estão próximos de você, mas que ali simplesmente estão querendo devorar você. Estão querendo acabar com os teus sonhos, com os teus planos, porque eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem os projetos de Deus. Eles não são um povo separado por Deus. E quando Deus ele traz esse discernimento e leva Paulo a levar os filipenses. Ei, irmãos, eu quero que vocês tomem cuidado. Eu não vou cansar de dizer isso. Paulo fala no versículo 1, no capítulo 3, versículo 1 de Filipenses, ele diz, tome cuidado. Precisamos estar vigiando o tempo todo. O Senhor diz ali na palavra dele também que o diabo ele anda ao nosso derredor. E uma coisa que eu tenho aprendido é que as brechas quem abre são os homens. E os homens é que fecham as brechas também. Às vezes nós passamos tempos, né, pensando que era Deus que fechava as brechas. Lembra que Deus é Deus do impossível, mas o possível quem faz é você. E quando Deus ele levanta pessoas para falar com você, quando Deus envia a palavra dele, quando ele dá algo ali para falar com você, filho, desperta, toma cuidado, toma cuidado. Toma cuidado com o que você está andando, onde você está andando, o que você está fazendo, porque tem algo que não é do meu agrado, não é da minha vontade. E para que essas brechas sejam fechadas, você precisa tomar posse, você precisa posição e fechar essas brechas. Quando há algo acontecendo nas nossas vidas, às vezes algo que nos deixa, que não traz paz no nosso coração, é Deus tentando te mostrar, filho, tem algo errado aí, chega a mim. E vamos juntos trabalhar nesse processo para que você seja transformado. Mas você precisa tomar cuidado. A brecha ali que você abriu, só você pode fechar. Deus ele dá poder ao homem desde a criação do mundo. Deus ele dá poder ao homem. Quando ele criou ali o homem, ele diz, a você eu te dou, né, a terra para que você cuide. Te dou autoridade sobre a terra. E você tem autoridade sobre o seu corpo. Quando diz lá em Gálatas 6, né? E ele fala sobre o nosso domínio próprio, que é fruto do Espírito. Precisamos ter isso. O fruto do Espírito é que traz esse fruto do Espírito, domínio próprio, é que os mantém firme. E Deus, ele diz, assim como ele levou a Paulo a falar para os discípulos, para os filipenses, ele fala hoje para a gente, cuidado. Cuidado, domine-se, porque as brechas, você tem aberto brechas, talvez você tenha aberto brechas e você não está entendendo por que isso está acontecendo. E ele te fala, e você precisa entender. E você vai entender só chegando a mim, achega-te a mim. E ouça o que eu tenho a lhe dizer, ser sensível à voz do Espírito, porque Deus ele fala o tempo todo. Você foi criado com um único objetivo, nós somos criados com um único objetivo, que é adorar o Senhor. O Senhor diz, na palavra dele, em Mateus 6,33, ele diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você cansa, filho meu, você cansa, porque você anda atrás do impossível. Você quer fazer o impossível, quando o impossível quem faz sou eu, diz o Senhor. Quando o impossível, quem faz sou eu na sua vida. O que você tem que me fazer é me adorar e fazer o possível. O que é o possível? Eu deixei para você uma lei em Êxodo 20. Aquilo, os 10 mandamentos, é algo que você pode fazer. Você pode amar o seu Deus acima de todas as coisas. Você pode amar o teu irmão como você mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso você pode fazer. Isso não sou eu que faço por você. Isso é você que tem que fazer. Você tem que me dar tempo. Você tem que disponibilizar tempo da sua vida para me adorar, para ouvir aquilo que eu tenho para te falar. Isso você pode fazer. Ele diz mais ainda no
na lei dele, né, quando ele coloca ali o que nós devemos fazer, o Senhor ainda fala, ei, não roubarás, não matarás, não adulterarás, não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Separa um dia, o Senhor diz ali, separa um sábado para santificar. Separa um dia da sua vida para Deus, um momento do seu tempo para o Senhor, para santificar-se diante de Deus. Ele fala, filho, essas coisas você pode fazer. Essas coisas é o possível que você pode fazer. Leia lá em Êxodo 20, tem lá um contexto grande sobre os mandamentos do Senhor. Mas às vezes nós preferimos agir como aquele povo ali no deserto, naquele momento em que Moisés estava ali falando com eles. Ei, Deus quer falar contigo. Prepara-te. Deus fala com eles, Moisés, desce, fala com o povo. Lá no Êxodo 19 tem esse contexto. Fala com o povo, Moisés. Eu quero falar com eles, eu quero mostrar para eles que eu sou Deus que tirou eles da terra do Egito, que eu sou Deus dos seus pais. Eu quero falar com eles. Senhor, tem anseio de falar com você. O Senhor tem anseio de falar comigo. O Senhor tem anseio de falar com o povo dele. E ele diz, Moisés, manda eles se prepararem. Manda eles se santificarem. Eu preciso que eles se santifiquem, porque do jeito que eles estão, se eles chegar perto de mim, eles não aguentarão. O pecado, ele nos afasta do Senhor. Quando nós abrimos brechas com a nossa desobediência. Foi assim que lá no Jardim do Éden, abriu essa brecha, essa entrada para o pecado. O diabo, ele já estava ali ao derredor. Ele não podia entrar no Jardim do Éden porque estava protegido. Então, Adão, você tem a incumbência, a responsabilidade de cuidar desse jardim. E depois ele viu fez a Eva, e os dois juntos, vamos lá, como parceria, junto ali, família. Aí nasce a primeira família. E o Senhor diz, família aqui, você cuida desse jardim. O Senhor te dá uma responsabilidade. Deus deu essa responsabilidade para Adão e para Eva. E ali naquele processo, o inimigo ali ao derredor, ele não podia entrar ali no Jardim do Éden, porque é algo separado para Deus. E ali ele tentou entrar, né? E ali quando ele aproveitou a desobediência, quando houve a desobediência, quando Deus falou, ei Adão, ei Eva, você pode comer de todos os frutos aqui desse jardim, menos de um, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Não sei. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem que perguntar o porquê. Oh Deus, faça a sua vontade, é a vontade de Deus. Gente, se Deus fala, não questiona. Se Deus está fazendo, não questiona. Se Deus está agindo, não questiona. Só pede a Ele, Deus, se é a sua vontade, traspassa meu coração. Se é a sua vontade, Deus, traspassa meu coração, porque eu vou descansar no Senhor. Eu vou descansar em Ti, eu vou confiar no Senhor, eu vou aceitar a sua vontade. Peça ao Senhor que faça a vontade dEle na sua vida. Peça ao Senhor que realize os planos dEle na sua vida. Não permita que, assim como no Jardim do Éden, assim como em vários processos que vimos, né, no decorrer da própria Escritura, até mesmo no nosso cotidiano, assim como vimos tanta coisa, tanto pecado, tanta brecha sendo aberta. E aí você quer que Deus feche. Não, Senhor, você passa o dia inteiro, Senhor, eu quero que o Senhor feche essa brecha. Eu quero que o Senhor feche essa brecha, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que isso acabe. Quando Deus diz, filho, isso é o possível, isso é para você fazer, isso não é para mim fazer. Eu vou fazer o impossível. Agora as brechas que tem que fechar é você. Para mim entrar na sua vida, esse pecado precisa sair. Eu te amo demais, mas eu não posso. Ei, o Senhor é santo. Quando o Senhor diz para o povo, ei, prepara-te. Você precisa se consagrar para chegar diante de mim, diz o Senhor. No Velho Testamento, vimos que as pessoas que chegavam diante de Deus era apenas um escolhido de Deus, era um profeta que Deus escolhia, porque ele tinha o tempo ali, ele se consagrava diante de Deus. Ele precisava se consagrar, porque o pecado estava ali, enraizado no mundo. As pessoas estavam com o coração muito voltado para o pecado. E olha que naquele tempo, ainda
ainda não viviam o tempo da graça, e sim o tempo da lei. O tempo onde a lei era expressa ali constantemente. E naquele processo, o povo ele teve medo de chegar diante de Deus. Mas por que ele teve medo de chegar diante de Deus? Mas Deus não falou que queria falar com eles? Sim. Mas aquela ponte que eles construíram entre eles e Deus, o pecado, não estava permitindo que eles chegassem diante de Deus. Às vezes temos medo de chegar diante do Senhor, às vezes temos medo de ir na igreja, porque o Senhor vai falar e Ele vai falar. Porque no momento que você dá liberdade para Deus agir, Ele vai agir. Ele vai falar com você, Ele vai mostrar o seu erro. Não vai te condenar, Ele vai mostrar o seu erro. E reconhecer o nosso erro, irmãos, dói. Dói. Porque o pecado é o seu espírito lutando contra a carne. É uma luta constante na sua vida. Sabe aquele exemplo em que o mundo mostra, né? Aquelas a gente vê muito, né, na internet, onde tem um anjo, né? E o diabo ali. Isso aí é uma, né, uma imagem que reflete o que é a luta da carne contra o espírito. É quando a carne está querendo usar os prazeres da carne, como diz lá em Gálatas também, que é os frutos da carne, que é a lascívia, né, dissensões, coisas que é o adultério, prostituição, a mentira, a fofoca, o engano, essas coisas, os sentimentos terrenos, que o ódio, e luta contra a mansidão, contra o domínio próprio, a longanimidade, fidelidade, alegria, amabilidade. É uma luta constante no seu interior, e nós vivemos essa luta constante. Isso não passa até o dia que Jesus voltar e nos arrebatar, nos levar para junto dele. Vamos viver essa luta. E aí a decisão é sua. A decisão é sua de escolher o que é que eu quero. Eu quero ir para o lado da minha carne, eu quero colocar a minha carne na cruz, a minha vida, né, o meu eu. É aquela definição em que Freud diz, né, fala sobre o eu, o superego, né, o id, o ego e o superego, traz sobre isso. Isso é uma revelação do Senhor. Deus já tem demonstrado isso na palavra. Há uma luta, há um confronto interior dentro de você, meu filho, em que você tem que lutar, em que você tem que levantar, em que você tem que agir. Isso é você, não sou eu. Essa ação primária é sua, não sou eu. Você fica esperando que eu haja na sua vida sem que você se levante e haja, isso não vai acontecer. Se você ficar esperando, você vai ficar esperando a vida inteira. Muitos têm esperado a vida inteira que eu entre e age, quando na verdade ele não executou a primeira ação, ele não executou a primeira atitude. Quando Jesus chegava diante das pessoas enfermas, a primeira coisa que ele falava, o que te quero que eu te faça? Aliás, antes que ele desse a pergunta, a primeira ação era daqueles que precisavam da cura. Você pode olhar nos 4 evangelhos, começando de Mateus, quando os milagres, não teve nenhum milagre, eu lembro de aventura, não sei, mas que eu conheço, não teve nenhum milagre que Jesus executou a primeira ação. A primeira ação é sua. A primeira ação é sua. Quando o cego, ele escutou ali, sentiu que Jesus estava passando, ele falou, ei, Jesus, filho de Davi, ei, eu quero que me cure. Eu preciso ver. Quando o paralítico ali precisava, né, andar, ele chegou diante de Jesus, ele clamou para Jesus. Quando a mulher que estava ali sofrendo com fluxo de sangue, há 12 anos sofria, ela tocou, ela invadiu, entrou na multidão, ela correu até Jesus, ela enfrentou as multidões e tocou em Jesus. E ali naquele toque dela, Jesus, ei, de mim saiu virtude. Quem me tocou? Quando você toca em Jesus, não importa no lugar que você esteja, não importa a podridão que você esteja, não importa o ambiente que você esteja, quando você toca em Jesus, ele percebe, ele sente, ei,
Ei, de mim saiu virtude. Ei, de mim saiu algo e eu preciso saber quem me tocou. E ele olha para você. Ei, mas Jesus não está me vendo? Não, ele está te vendo, mas ele precisa de uma ação sua. Isso, irmãos, isso aí é uma ação sua. Isso é o possível que você tem que fazer. Você tocou Jesus, você clamou por Jesus, você se posicionou diante dele e falou, ei, eu quero ver, eu quero andar, eu quero... O que você quer? Eu não sei o que você quer, mas Deus sabe. Mas você também sabe. Mas Deus precisa de uma ação sua para que Ele haja na sua vida. Ei, Deus, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que eu estou precisando. Sim, filho, eu sei o que você está precisando. Mas eu preciso de uma ação sua primeiro. Eu preciso de um posicionamento seu. Você imagina, mas se Deus Deus fizesse tudo ao mesmo tempo a todo mundo. Já pensou aquela coisa, aquela história que quando você tem tudo de graça, né? Quando você tem tudo assim, de mão beijada, você não valoriza? Com as bênçãos do Senhor também é a mesma coisa. Você não valoriza. Imagina se Deus, às vezes, como muitos pais, né? O filho pede, eu quero isso, toma, eu quero aquilo, toma. Que caráter que essa criança vai ter quando ele se tornar homem ou mulher? Achando que tudo é fácil. Não vai valorizar nada. E o Senhor, Ele precisa de uma ação nossa. Ele precisa de uma ação sua para que Ele venha agir na sua vida. E continuando a leitura de Filipenses, a partir do 10, Paulo diz assim, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E ele continua ainda. Não que eu já tenha ouvido isso ou tenha sido persuadido, mas eu sigo para alcançá-lo, foi para Cristo. Irmãos, penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Olha o que Paulo diz. Paulo foi uma pessoa, irmãos, que ele viveu tudo ali. Quando ele chega a falar isso, ele viveu situações precárias. Ele não desistiu de Deus. Paulo foi um conhecedor, ele era Saulo, ele era o maior perseguidor dos cristãos, que matava cristãos. E você diz, como essa pessoa foi salva? Você questionar o plano de Deus, às vezes nós questionamos demais os planos de Deus, às vezes nós questionamos demais o que Deus tem feito. Diz na palavra do Senhor, e isso eu me apego, não cai uma folha da árvore sem Deus permitir. Mas você fala, Deus permite coisas ruins acontecer? Eu volto a dizer, a primeira ação é sua. Não é uma questão dele permitir ou não. É questão da sua ação. Do que você quer? O Senhor não abandona a sua criação, porque Ele tem propósito para cada um deles, para cada um de nós. Somos criação. O Senhor quer que a criação se torne filhos. Filhos da herança. Filhos escolhidos por Ele. Filhos é aquele que ama. É aquele que cuida, aquele que passa, que tem intimidade com o Pai. Como eu sei que eu vou me tornar filha de Deus? Quando você começar a ter intimidade com o Senhor. Quando você disponibilizar seu tempo e entregar a sua vida a Ele. Se você não entregou a sua vida completamente ao Senhor, não se engane, você ainda é criatura. Não posso mentir para você, você ainda é criatura. Filho serve, filho corre atrás, filho ama, filho fala que ama, filho busca. Você quer um direito à primogenitura? Não roube. Você quer um direito a ser chamado de filho de Deus? Não se engane. Não se engane.
Você precisa passar por um processo. E o primeiro processo dele é conhecer Jesus como seu suficiente salvador da sua vida. É abandonar aquilo, como Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás fica, esquecendo no meu passado, das minhas angústias, dos meus temores, daquilo que me afasta de Deus. E ele diz, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, esse que veio como homem, sentir a nossa dor. Porque Deus, ele viu que a humanidade, ela estava corrompida demais, o pecado, ela entrou no mundo pela desobediência, havia uma brecha muito grande e precisava ser fechado, mas não adiantava sacrifício de animais, não adiantava, porque era algo maior. Precisava se doar por um amor tão grande. E ele enviou seu filho. Como homem, as pessoas dizem assim, mas ele era filho de um homem. Ele não veio simplesmente como filho de Deus. Ele não veio com os poderes, né? Ele não veio com superpoderes, não. Aí você fala assim, mas ele curou o enfermo. E Jesus diz, ali nos últimos momentos dele, que você discípulo, ele diz, coisas maiores vocês farão. O que ele quer dizer com isso? Isso está em suas mãos. Isso eu estou dizendo que eu vim aqui como homem normal, para sentir as suas dores. E não adianta vocês acharem, porque ele é santo. Deus diz, sei de santo. Jesus diz, sei de santo, porque eu sou santo. Ele diz, você também pode ser santo. Você pode também. Ele diz, você pode fazer coisas maiores, mas Deus, eu não estou fazendo. Eu oro, mas as coisas não acontecem. Espera aí. Por que não acontece? O Senhor diz, antes de ore, você tem que fechar essas brechas. Se você não fechar as brechas, meu filho, essa ponte continuará entre nós dois. Você pode orar o tempo todo, você pode, mas você tem que fechar as brechas. Eu preciso agir na sua vida, eu tenho misericórdia sobre você. Eu tenho te olhado, eu tenho te observado, mas de longe, porque eu não estou podendo chegar perto de você, diz o Senhor. Eu quero te abraçar, eu quero te envolver em meus braços, eu quero te mostrar o que você veio fazer aqui. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te chamei e falei, ei, filho meu, ô príncipe meu, ô princesa, eu te chamei, eu te escolhi, mas ali no processo, no seu caminhar, as dores, as coisas foi acontecendo e você não entendeu, porque você não foi instruído, e ali você não entendeu, e ali você foi afastando. E a ponte foi se formando entre nós dois. Então, as coisas precisam ser, essa ponte precisa ser quebrada. Essa ponte precisa ser quebrada para que eu entre e haja junto com você. Peraí, Deus não vai agir sozinho, não. Deus age e trabalha com você. Deus não faz as coisas quando você está parado, não. Ele é um pai amoroso, ele é um pai que ensina e ele pratica junto conosco. Filho, você precisa de uma palavra, você precisa reconhecer, você precisa entender. E assim como Saulo, que entendeu esse processo e diz, eu prossigo para o alvo, deixo para trás tudo o que passou. Para que trazer coisas futuras? Para que trazer terreno? Para que invadir seu coração com sentimentos terrenos que vai me afastar? Criar ponte entre você e Deus, entre eu e Deus? Não. Para que criar ódio? Para que trazer o ódio de alguém do passado? Para que criar receio? Para que criar angústia no seu coração? Aí deixa isso para trás, prossiga para o alvo. Busca o Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas. Se você agir
Na segunda parte dessa promessa, primeiramente, você vai cansar. Porque se você buscar as demais coisas primeiramente, você vai cansar, porque você não está buscando o Senhor. Ele que nos torna forte, Ele que nos torna capaz de vencer cada luta do nosso dia, Ele que nos dá estratégia para vencer. E continuando a leitura aqui, Saulo continua dizendo aos Filipenses: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que você já alcançou? O que você já alcançou no Senhor? Dê graças. Glorifique a Deus por isso. Exalte o Senhor pelo que você já alcançou. Amém? Exalte o Senhor. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Paulo diz aqui aos Filipenses: muitos são inimigos da cruz de Cristo. Mas como eu me torno inimigo da cruz de Cristo? Fazendo totalmente ao contrário daquilo que Deus fala, daquilo que Deus ministra, daquilo que Deus nos ensina. Fazendo totalmente ao contrário, vivendo totalmente nos prazeres da carne. Quando ele diz que não, filho, não viva dessa maneira. Não viva dessa maneira. De maneira vergonhosa, que só penso e todos os dias é coisas terrenas, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que viver isso, eu tenho que viver aquilo, e esquece do que realmente é para ser feito. O Senhor, Ele diz claramente, o primeiro versículo, o primeiro mandamento da lei do Senhor é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Pecamos, abrimos brecha quando desobedecemos esse agir do Senhor. Se você não está amando a Deus acima de todas as coisas, aí já está uma brecha. Se você não ama o teu irmão como a ti mesmo, aí já está uma brecha. Se você é adúltero, aí é uma brecha. Se você é fofoqueiro, é uma brecha. Se eu justo, não, aí é uma brecha. Ele não te deixa viver na terra. Não é só aquele pecado que nós consideramos grande. Para Deus não existe tamanho de pecado. Não existe tamanho de desobediência. É desobediência. Desobedecer uma ordem do Senhor, uma lei do Senhor. Gente, lei. Para que foi feita lei? Para ser cumprida. Deus deixou aquela lei para que nós possamos exercer e viver uma vida plena diante dEle. Ele disse, eu dou um guia para vocês. Isso é um guia para vocês. Façam isso. E viverás bem. Mas se desobedeceres, filhos, é uma escolha sua. Eu não obrigo, eu não posso obrigar você a cumprir essa lei. O mundo, ele tem forma de você cumprir a lei. Né? Se você não cumprir, você vai preso, você vai ser condenado, você vai ser multado. Jesus, com Deus frente, Ele não te obriga a viver, mas Ele deixou aquilo como um guia para você. Filho, infelizmente, se você não fazer aquilo, você vai colher algo que não é o que eu quero sobre a sua vida. Não que eu estou fazendo você, é uma vingança, não. Mas isso é uma escolha sua. Eu deixei ali o caminho para você seguir. Mas você, muitas vezes, você desvia e você quer fazer por sua própria vontade. Você quer agir com seus próprios pensamentos, você quer agir com seus próprios interesses. Você tem sonhos que não é meus sonhos, não são sonhos meus para ti. E por isso que você cansa. É por isso que você cansa o tempo inteiro, por isso que você anda questionando, porque não é meus sonhos para você. O Senhor, Ele diz isso. Pergunte ao Senhor, Deus, para que eu vim? Para que eu fui criado?
Eu perguntava ao Senhor muitas vezes isso na minha vida. Eu perguntava ao Senhor, Deus, por que eu vim nessa terra? Para que eu vim fazer aqui? Não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade nenhuma. Que utilidade que eu tenho? E hoje, depois de muitas coisas que aconteceram na minha vida, depois de muitos processos que eu tenho vivido, eu tenho aprendido que o que eu vim fazer aqui na terra é adorar o Senhor. Eu não vou me cansar, buscar outras coisas que não é da minha ousada fazer. Isso é do Senhor. Tem coisa que é de Deus para fazer na minha vida, não eu. O que eu tenho que fazer é adorar o Senhor, é buscar a sua vontade, é viver a tua palavra constantemente, é andar todos os dias entendendo o seu processo. É todo dia buscando uma palavra, Deus fala comigo. Eu quero te ouvir, me corrija nisso, me corrija naquilo. Eu preciso, sabe, é falar com Deus os meus erros, é colocar diante de Deus as minhas falhas. É só isso que eu tenho que fazer. Aí você fala, poxa vida, a minha vida toda eu andei correndo atrás, eu andei cansada, preocupada com o que ia ter amanhã, com o que eu queria fazer amanhã, o que ia resolver na minha vida. Sendo que Deus falou, ei filha, descansa. O que eu te mandei você fazer? Eu mandei você fazer isso? Não, eu mandei você descansar, eu mandei você me adorar, eu mandei você cumprir aquilo que você veio fazer aqui. E você espera que quando eu mandar você fazer, você faz. E é isso que eu vivo dia após dia agora. Aquilo que Deus me mandar fazer, eu vou fazer. Aquilo que Deus não me mandar fazer, eu fico na minha, tranquilo. Por que eu vou agir no momento que é para Deus agir? Por que eu vou fazer algo que é para Deus fazer, não para mim fazer? Porque se eu for fazer, eu vou ficar cansada demais. Eu não vou dar conta e eu vou ficar estressada, vou ficar ansiosa, vou ficar depressiva. Agir no impossível, quando é Deus que age no impossível. A nossa cidadania no céu, de onde esperamos somente o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transforma o nosso corpo humilhado, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. E o humilhado será exaltado. O Senhor diz, tem tantas promessas na palavra do Senhor, Deus tem tantas promessas que o Senhor deixou para você. Ore a palavra, eu não sei orar, ore a palavra, vai lá. Vai lá, eu não conheço a Bíblia, procura no Google lá, vamos lá, versículo que fala sobre promessa. Pode procurar, você que não conhece a palavra. Existem várias promessas do Senhor, aí você abre a Bíblia e está lá. Vai na Bíblia, vai lá a promessa. E o Senhor diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E o Senhor diz que o que Ele uniu ninguém separa. E o Senhor falou que os humilhados serão exaltados. E o Senhor diz que se eu confessar lá em 1 João 9, os meus pecados a Ele, de todo o meu coração, e se me arrepender, Ele me purificará de toda a injustiça e me livrará desse mal que eu carrego. Que esse pecado, essa angústia, o Senhor tem promessa para você. O Senhor tem promessa para você, o Senhor tem promessas para mim. Está tudo aqui na palavra. Às vezes nós ficamos, Deus, fala comigo. E o Senhor diz, mas tem uma coisa. Cada promessa do Senhor, antes de que você receba essa promessa, você precisa executar uma ação. E Ele diz na palavra. Essa ação, ela vem junto com a promessa. Esse é o difícil. Essa ação, ela vem junto com a promessa. Em 1 João 9, vou dar um exemplo. O Senhor diz, aquele que confessar os seus pecados, olha a ação, que confessar os seus pecados, eu serei fiel, serei justo diante dele e perdoarei os seus pecados. Sararei, né? Então, Ele é fiel e justo, vai perdoar e nos purificar dos nossos pecados. Mas primeiro existe uma ação ali primeiro. O que você precisa fazer? Você precisa chegar a Deus. Você precisa reconhecer os seus pecados diante de Deus. Você precisa reconhecer as brechas que você abriu diante dele. Você precisa, a partir daquele momento, obedecer.
porque houve uma desobediência e a brecha foi aberta. Mas a partir do momento que você obedeceu o Senhor, a brecha vai ser fechada. Existe uma ação da sua parte para que a bênção chegue até você. Se a bênção não chegou ainda até você, procura do Senhor. Procura entender e busca o Senhor. Qual brecha precisa ser fechada? Onde é que você desobedeceu o Senhor? Mas como assim? Desobedeceu o Senhor. Para fechar essa brecha, você precisa reconhecer essa desobediência diante de Deus. Como foi fechada ali a brecha que Adão abriu e a Eva, com desobedecendo o Senhor? Passou anos, séculos, não é? E o povo não se arrependia. Pelo contrário, ia só mergulhando cada vez mais no pecado. E ali o Senhor salvava um, o Senhor buscava um, procurava um com o coração tranquilo, com o coração quebrantado. E ali ele usava, fala com o meu povo, fala com o meu povo. Procurava, ungia profeta, fala com o meu povo. Ele precisa se voltar a mim, ele precisa entender, ele precisa reconhecer os seus pecados, ele precisa fechar essa brecha, ele precisa fechar essa brecha, ele precisa fechar essa brecha, ele precisa me obedecer. E os profetas iam lhe falando, profetas eram perseguidos, muitas coisas aconteciam. E Deus ungia profeta. E um profeta era levado. E outro ungido do profeta. E foi isso, ó, de geração em geração. E o povo não se arrependia. E Deus falou, peraí. Para fechar uma brecha, desse tamanho, precisa de uma obediência. Alguém que se colocasse no lugar daquele povo. E não adiantava ser cordeiro, não adiantava... Não, precisava ser Precisava ser alguém que sentia a própria dor. Mas Deus não encontrava ninguém ali tão santo que se posicionasse diante de Deus, que vivesse para o Senhor. E Ele então enviou o seu Filho. Deus abençoou ali a Maria, não é? Foi bem-aventurada. E gerou o Filho de Deus. E naquele momento, Jesus nasceu. E ele já era perseguido desde o ventre da sua mãe, porque é assim que acontece quando a luz ela é acesa. Ela é perseguida. Alguém quer apagar ela de alguma forma. E as pessoas já sentiram, os reis ali, já sentiram, ei, peraí, já está acontecendo alguma coisa. Ei, quando Deus começa a trabalhar na sua vida, quando você começa a ser usado por Deus, o inimigo que está agindo na vida da outra pessoa, ele é perturbado, ele é envergonhado e ele começa já a pensar, ei, está acontecendo alguma coisa, há um movimento diferente ali com ela, há um diferente movimento ali com ele. Eu preciso focar, eu preciso ali, eu preciso mudar de tática. E Jesus, ele foi perseguido ali, mas ele não desistiu em sua vida, em seu processo ali. Ele sabia, ele tinha discernimento daquilo que ele veio fazer aqui na terra. Ele sabia daquilo tudo. Assim como você sabe, mas você negligencia aquilo que você veio fazer aqui na terra. Você corre atrás de coisas que não é para você correr. Você corre atrás do impossível quando não é para você fazer, mas o possível mesmo você não faz. Que é entregar sua vida para Jesus, que é falar e viver Senhor plenamente na sua vida. É fácil receber as promessas? Sim, é fácil, desde que você cumpra aquela ação. A ação é sua. As promessas é sua, Deus não vai tirar de você. O que Deus falou com você, Ele vai te dar. O que Deus tem para você desde o ventre da sua mãe, Ele vai te dar. Mas isso vai depender de você. Só de você. Às vezes nós passamos
certos na nossa vida e vivemos a vida inteira questionando por que não temos isso, por que não temos aquilo, por que não somos abençoados como o outro, em vez de focar a nossa vida, a nossa mente, ei, o que Deus realmente quer que eu faça? O que eu vim fazer aqui na Terra? Você pensa demais e questiona demais. O que você veio fazer aqui na Terra é simplesmente adorar a Deus. Gente, não tem mais nada. O resto, Deus é que crescer na sua vida. Para de inventar coisas, para de ficar cansado à toa. Para com isso. Eu vim adorar a Deus, eu vim exaltar o Senhor, eu vim falar da palavra dele, eu vim falar que Ele é Deus, que Ele é maravilhoso, que Ele é exaltado. Eu quero que a minha vida seja uma vida que retrate isso, que fale isso. Quando eu sair assim, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, oh, esse daí tem algo diferente. Tem algo diferente. Zombar, aqueles que é usado pelo inimigo, gente, ele vai ser usado. O inimigo, ele precisa de um corpo para permanecer aqui na terra. Para te atingir, ele precisa de um corpo para te atingir. E ele entra, ele usa, ele aposta da vida daquele que permite, aquele que tem uma brecha tão grande entre ele e Deus, e que ele... Ah, mas é só aqueles que não são cristãos? Não, cristãos também dá brecha. Damos brecha também, por isso nós temos que o Senhor dizer, vigia o tempo todo, porque o inimigo, ele anda ao seu derredor, ele procurando alguém que possa tragar, ele não diz, ei, ímpio, cuidado, o inimigo anda ao seu derredor, ele não coloca nome, ele não rotula, ele não coloca ninguém, ele não dá nomes. Ele fala, cuidado, vigia, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao seu derredor, procurando um momento, uma oportunidade, de uma desobediência para ele, nessa brecha que você está dando. Ele diz para todos nós, crente também cai se não vigiar. Filho de Deus também cai se não vigiar, porque Deus diz, vigia, filho meu, vigia, vigia. Nós damos brecha assim, por isso nós temos que vigiar. E se você dá brecha, o inimigo, ele precisa, você tem que ter isso somente. O inimigo, ele precisa de um corpo para habitar aqui na terra. Para atingir alguém, para atingir para destruir o corpo. O Espírito Santo, ele age sobre a sua vida, ele também vem sobre a sua vida, ele habita no seu corpo. O diabo também. O diabo também. Então, se você dá permissão, quem você quer dar permissão para entrar e agir na sua vida? Você quer que o Espírito Santo age na sua vida, através da sua vida, levando amor, levando paz, amabilidade, o fruto do Espírito para outras vidas, até para a sua vida. Ou você quer que o inimigo aposte de você e te use para destruir outras vidas, destruir famílias? O que mais tem acontecido é isso. O inimigo tem pegado aqueles que estão disponíveis para destruir aqueles que ele quer alcançar, aquele povo de Deus. O inimigo, ele está agindo de forma minuciosa, ele age sorrateiramente. Ele vai entrando através dos sentimentos terrenos e vai ali juntando e colocando as suas mãos. E quando você menos percebe, ele já tomou posse da sua vida. Ele te trata como marionete, ele manda você ir, você vai. Ele fala, vai aqui, você vai também. Ele fala, abaixa, você abaixa. Ele fala, fala, você fala. Eu quero que você vá lá e faça isso. E você vai. E você se sente, eu sou poderoso, porque eu sou o cara. Eu quebro tudo. Porque a pessoa tem que me obedecer. Aí você humilha, porque eu sou maior, eu sou a melhor. Não, isso não é Deus falando com você. Deus, ele diz, quando você faz isso, você está totalmente sendo guiado pelo próprio inimigo. Isso é claro, isso é fato.
Porque o que Deus diz é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo como a ti mesmo, vou querer o mal dele? Ah, mas ele faz tanta coisa ruim, não importa. Deus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. E acabou, não tem meio termo, gente. Para de criar histórias, para de criar fantasias com a palavra do Senhor. Para com isso. Ele diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ore pelo seu inimigo, ore pelo seu inimigo. Ele não fala isso. Isso está escrito. Existe um mandamento do Senhor que diz isso? Existe. Não. Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Quando você irá é do homem. Isso é um sentimento terreno, sim. Mas você não pode pecar. Você não pode deixar que esse sentimento saia de você para atingir outra vida. Aí eu vou lá. O vizinho está fazendo barulho demais, eu vou lá mostrar para ele que eu é que mando. Eu vou falar com ele, para agora. Deus diz, ora por ele. Ei, alguém está levantando falso testemunho contra mim. Ei, Deus, alguém está falando mal de mim, alguém está usando, sabe, está zombando de mim. Deus diz, ora por ele. Ora por ele, filha, é isso que eu quero que você faça. Para quê? Você vai lá. Quem faz isso sou eu. O impossível é de Deus. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Deixa que Deus apenas ore. Deus vai agir da maneira dele, não da sua maneira. Não da sua maneira, da maneira dele ele vai agir. Apenas obedeça a lei do Senhor. Para de ficar caçando coisas para preocupar a sua cabeça. Às vezes nós passamos vidas, o tempo passa. Irmãos, o tempo passa. Eu estava vendo esses dias, o tempo está voando. Esses dias já era do início do mês, agora nós estamos chegando agora em setembro. O tempo voou. O tempo voou. E o que você fez? Aposto que você aproveitou. Aposto que 80% desse tempo foi para questionar, falar mal de alguém, zombar de alguém, criticar os governos. 80% do seu tempo foi isso. Se você ofereceu 2% do seu tempo para Deus, acho que foi muito. E o tempo passou. Dá para voltar atrás? Não. Como diz Paulo, prossigo para o alvo. Não dá para voltar atrás, irmãos. Dá para você fazer a partir de agora, mudança a partir de agora. O que foi atrás, não tem como fazer mais nada não, já passou. Pensa a partir de hoje o que você vai fazer. Pensa a partir de hoje a colocar a sua vida à disposição do Senhor. A mostrar a Deus que a verdade, sabe? A mostrar ao Senhor o que você veio fazer aqui na terra. Fala, Deus, eu vim fazer isso para te adorar. Eu vim obedecer aos seus mandamentos, obedecer a voz do Senhor, eu vou firmar isso. Então, presta atenção. Como saber que eu posso estar sendo agido? Como eu posso saber que eu posso estar sendo marionete na vida, na mão do inimigo para atingir outras vidas? É quando você faz algo, gente, que não é do agrado do Senhor. Eu estou falando mal de alguém, estou fofocando. Isso é do Senhor? Não, isso não é de Deus, gente. Isso é fato. Não, você está sendo usado ali pelo inimigo. Está sendo boca do inimigo, não de Deus. Vou ali, roubei. Está sendo... Tem medo do inimigo. Então, o que é isso para você? Eu estou querendo matar alguém. Esse pensamento não é de Deus. Esse pensamento não é de Deus, é do inimigo na sua vida. Gente, preste atenção nesses 2 versículos e você vai sair bem. Esqueça os 10 mandamentos agora. Pensa nesses 2 únicos, os 2 primeiros mandamentos. Amará o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas, quer dizer, não fará ídolos para você, ídolos nem na terra, nem no céu, nem debaixo do mar, nada. Nada que você coloca na frente de Deus. Não faça ídolos. Amará o Senhor teu Deus acima de tudo. De tudo, do seu trabalho, tudo, de sua família, de tudo. Você ama o seu Deus? Você tem essa certeza que você ama a Deus acima de tudo? Amém. E depois, amará o teu próximo como a ti mesmo.
Porque quando você ama o seu próximo de ti mesmo, você não vai querer falar mal dele. Porque você não vai querer falar mal de você mesmo. Você não quer que alguém fale mal de você. Você não vai querer matar o seu próximo porque você não quer morrer também. Você não vai querer ferir o teu próximo porque você também não vai querer ser ferido. Você entendeu? Pregue esses 2 mandamentos. Viva esses 2 mandamentos e seguirá bem. Porque você jamais vai roubar o seu próximo porque você precisa amá-lo. Você vai jamais adulterar com alguém porque você ama o seu próximo que está ali com você, que vive com você. Entendeu? Independente do que a pessoa faça, você ama. Você ama, tem que amar o seu próximo. Você tem que amar o seu próximo. É o mandamento do Senhor. Acabou, não tem meio termo, não tem discussão. Ama, Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então, você fazendo esses 2 mandamentos, tu irá bem. Você irá bem. Amém? Coloca isso diante do Senhor. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo, que é Jesus na sua vida. Amém? Fica com Deus e amanhã estaremos aqui às 6 horas, 6 da manhã, se assim o nosso Deus permitir, se for da vontade dele, porque aqui eu estou na direção do Senhor. E que você possa estar sendo abençoado, tá? Com essa palavra. E viva da sua vida. Amar o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você irá bem. Amém? Em nome de Jesus, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.